Olá, eu hoje vou aqui abordar dois assuntos referentes a dois comentários que foram escritos no meu canal. Um é a Isabel Silva, que falou acerca de um vídeo que está a circular na internet, nos canais dos restantes críticos, daquela mãe em que relata a situação desagradável do seu filho de suicídio. Às vezes custa-nos falar estas palavras porque magoa, mas eu até tinha feito referência de que iria também pedir autorização para expor esse áudio, mas achei por bem não fazer, porque após ter escutado esse áudio e ele estar a circular de uma forma pedagógica, para que todos tenham a noção e a realidade do que acontece verdadeiramente em todas as instituições religiosas. Mas nós aqui sempre referimos acerca da congregação cristã, seja no Brasil, em Portugal ou por esse mundo fora. E a questão, minha querida inscrita Isabel Silva, eu não vou expor, porque infelizmente eu tenho tido conhecimento de vários casos desses de suicídio. E ao falar também com alguns dos meus inscritos, porque o meu trabalho não é só estar aqui a fazer os vídeos, a falar sobre os vários assuntos, e nomeadamente sobre os abusos sexuais que são cometidos a menores por parte de pessoas que têm responsabilidade na congregação cristã, e o facto das atitudes que esses mesmos responsáveis têm perante estes casos de abusos sexuais, destes crimes. Mas, minha querida, infelizmente, há inúmeros casos, só que muitos deles estão abafados. Preferem ignorar. Até compreendo que prefiram ignorar, porque não é um assunto agradável. Mas isto serve para despertamento de muitos, dos pais, dos familiares. Há casos em que, nesta vertente, há pais que não prestam atenção aos seus filhos, que não colocam os seus filhos ou a sua saúde mental ou até a sua saúde espiritual e até física em primeiro lugar. E colocam a instituição, não é Deus que eu estou a falar, eu digo colocam a instituição em primeiro lugar do que o bem-estar até dos seus próprios filhos. Há casos em que as mães ou os pais, até mesmo sendo crentes, batem nos seus filhos de uma forma brutal. E é isso que eu às vezes não concebo. Como é que uma mãe ou um pai tem coragem de bater num filho? Eu não concebo. Porque se eu não aceito que se bata num animal, quanto mais num filho. E o mais grave é quando as mulheres, que são mães, batem nessas mesmas crianças. E infelizmente há casos de pessoas com cargo na igreja e que têm esse tipo de atitude, de educar com pancada, com porrada. E aí por vezes chega um ponto em que esses próprios filhos têm até receio de comunicar com os pais. E são crentes, têm ministério. Há vários. Há alguns que em determinadas fases da vida, situações da vida, que em desespero porque querem resolver algo que na sua vida não está bem, procuram ajuda aos pais porque pensam que há alguma alteração com o crescimento desses filhos. E muitas das vezes o que há, mais uma vez, é o incómodo de que não se pode fazer certas determinadas coisas porque irá causar escândalo e isso não é do agrado de Deus. Quando Deus não tem culpa de nada e o que se preocupam mais é com a instituição e com a aparência dos factos do que propriamente prestar assistência a esses familiares. E há casos em que são cometidas loucuras que depois já não há volta a dar. Por isso eu não vou expor, porque conversar com alguns dos meus inscritos, eles próprios acharam que era muito forte esse relato. Porque infelizmente
Infelizmente, há muitas pessoas a tratar de depressão que foi causada pela instituição religiosa, pelas regras que foram ditas ou implementadas para castração espiritual e até na vida cotidiana, até na própria sociedade, há essas regras. Por bem, eu não vou colocar. Aqui está a explicação para a minha inscrita Isabel Silva. Desculpe, mas com certeza, aliás, os meus inscritos, todos eles praticamente têm conhecimento desse áudio. E quem quiser, procure nesses canais que têm esse áudio, tá bom? Aqui está a primeira explicação para o primeiro comentário. Tenho aqui um comentário que foi escrito no último vídeo sobre Téramo, se foi doado ou não. Mas eu tenho aqui um comentário que eu vou ler. E se eu tiver que parar para dizer algo, eu paro, faço referência a isso. Mas eu quero aqui salientar este comentário, porque eu até já fixei. E isto aqui é mais uma prova de que as pessoas estão a ganhar coragem para falar. Que bom, faz-vos bem a falar, pôr cá para fora o que está na vossa alma guardado durante anos e anos. Comecem a escrever, isso faz bem à alma e ao intelecto, acreditem. E isto também serve de prova de que, infelizmente, muita coisa está camuflada, escondida. E é do meu inscrito Xerez. Notícias do reino da congregação. Este vídeo veio despertar as minhas vivências dentro da congregação de São Roque. É uma igreja aqui em Portugal, na cidade do Porto. É uma das maiores igrejas cá em Portugal. Além da Boa Vista, há em São Roque, onde é presidida, aliás, tem lá a exercer o seu ministério de ancião, o presidente dos anciães daqui de Portugal, e mais 2 anciães. Era eu ainda um jovem e um dia, quando num final de culto de jovens e menores, depois de guardar o meu instrumento, e como sempre fazíamos alguns ficávamos à espera que as jovens saíssem, também para conversarmos um pouco. Quando me deparei com uma situação que fiquei a pensar o que tinha sucedido dentro da congregação, a jovem sai com uma cara de assustada e a tremer. Como tinha confiança com ela e porque éramos muito amigos, perguntei o que se estava a passar. E como estavam outros jovens, percebi que ela não queria falar. Saudou e, como que fugindo, foi embora. Na segunda-feira era dia de aprender música. E como ela estava a aprender a tocar órgão, e eu a aprender, pois ainda não era oficializado, encontramo-nos e antes de entrar para a igreja perguntei o que se tinha passado. Mas notei que estava com imenso receio de falar. Devido à minha insistência, e porque me fez prometer que eu não ia contar a ninguém, ela me contou que o porteiro, a quem carinhosamente chamavam de tio, quando se dirigiu para o saudar e lhe estendeu a mão, ele a puxou para ele e lhe apalpou o peito. Não fiquei surpreendido, porque já era comentado entre os jovens, e até mesmo irmãos mais velhos, que este homem praticava estes atos. Mas a dúvida era algo que me ocorria. Disse que ela devia de contar o ocorrido aos responsáveis da congregação. O que ela logo me disse que não ia contar, porque ele era um porteiro que os servos tinham em consideração e que por isso não iam acreditar nela. Então ela decidiu nunca mais o saudar, sempre que ele estivesse à porta. Mais tarde viemos a saber que esta prática deste homem era recorrente, e até mesmo com jovens de outras congregações que nos visitavam e que se queixavam deste comportamento impróprio.
Soube também que uma nossa irmã já casada se dirigiu a um dos anciãos desta congregação a contar o sucedido e que o mesmo não acreditou, nem fez nada para tentar saber o que se estava a passar. Mas não era o único. Outro porteiro, a quem chamavam de Kim, além de também ter este mau hábito de querer saudar de uma forma muito aproximada as jovens para lhes segredar ao ouvido, tinha também a ousadia de colocar as mãos na coleta. Pois neste tempo ainda não existiam as arcas para colocar as coletas. Assim, os irmãos porteiros colocavam no bolso do casaco dinheiro, só que o Kim, antes de as entregar, fazia uns pequenos desvios. Agora fico a pensar que foi através destes desvios e em homenagem a este ilustre Kim que se criaram as célebres arcas para a coleta. É interessante, não é? Mas acredito que não tenha sido o único. E houve aqueles que, infelizmente, inocentemente, pagaram as culpas por outros colocarem as mãos nas coletas, não é? Outras pessoas com um ministério acima de porteiro mexem nas coletas ou mexiam nas coletas e depois culpavam os porteiros. Isso também acontecia no Bom Jardim. Também era conhecido pelo seu mau caráter para com a sua caríssima esposa, que esta sim era uma serva de Deus da obra da piedade, mas que mesmo tendo vizinhos que eram também da congregação, nunca fizeram queixa às autoridades pelos atos deste homem. O ministério desta congregação conhecia bem este ilustre senhor e as suas más ações, mas nunca lhes foi tirado o ministério de porteiro. Apesar destas más práticas, tanto o Sr. Kim como o tio, como carinhosamente o chamavam, só deixaram de ser porteiros quando ficaram debilitados na sua saúde. Outra situação também com um Kim, mas este era muito famoso entre os jovens. Era casado, tinha um casal de filhos. Também se constou que ele gostava de atacar as jovens que eram amigas da sua filha. Recordo que havia uma grande amizade entre as duas jovens e a filha deste ilustre Kim. Inclusive iam à escola de música juntas à segunda-feira. E de repente houve um afastamento por parte dessas jovens. Nunca mais frequentaram a música e nunca mais foram vistas a falar ou a conviver com a filha desse homem. Aquilo que se ouvia era que as jovens era visita de casa e que este monstro tentou abusar delas. O que é certo é que foi notório aos olhos de todos este afastamento repentino por parte destas jovens em relação à filha deste homem. Eu era muito jovem, mas estes assuntos nunca os consegui esquecer, e o meu afastamento da congregação foi um conjunto de muitas situações injustas que aconteceram, que me levaram a pensar se realmente valeria a pena continuar a frequentar um lugar onde o mais importante é ficar no silêncio perante a mentira e a injustiça. Espero que tanto este vídeo como também as minhas vivências sejam de alerta para os pais ficarem atentos aos vossos filhos, porque muitas vezes pensamos que estas situações muito graves só acontecem aos outros. Mas como podemos constatar, estes monstros andam aí vestidos com peles de cordeiro, mas são lobos devoradores. Agradeço desde já este comentário, este desabafo. E como é importante que estes relatos sejam escritos aqui neste canal, para que possam ser lidos e dar a verdadeira relevância ao assunto que me traz em cada dia, em cada vídeo, expor aqui a verdade. Não é uma loucura minha. Antes fosse, porque seria eu a única louca. Mas a verdade é esta. Está aqui exposta. E à igreja, à congregação de São Roque, da congregação que está em Portugal, quero aqui deixar esta pergunta a todo o ministério, seja de anciães, diáconos, irmãs da obra da piedade.
vocês tinham ou tiveram conhecimento disto e nada fizeram? É uma prática recorrente e que em cada dia se começa a esclarecer cada vez mais o porquê de muitas coisas. E o vosso à vontade em fazerem as santas ceias, fazerem as reuniões em locais tão imundos. Parece que para vós toda esta situação é como ir a um café, tomar um café e beber um copo d'água. É de lamentar. E mais uma vez eu digo, eu não estou revoltada contra Deus, porque Deus não tem culpa. Estou enojada sim é com estes homens, e que se fazem de santos, de revestidos, que são profetas, e que são homens que encobrem estes crimes que são praticados até na igreja e que até são praticados em casa, inclusive pelos maridos destas irmãs que sofrem violência doméstica. Não preciso dizer mais nada, pois não? Que Deus vos abençoe e vamos continuar com esta luta, uma luta que incomoda, mas que vai continuar. Que Deus vos abençoe. Até breve, se Deus quiser.